Atos capítulo 2, começando com o versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei. Aí está a libertação das mulheres também, sobre as servas. Deus é aquele que te liberta, mas ninguém pode te libertar. Aleluia. E sobre minhas servas e os meus servos, eu vou derramar o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E eu vou ler o mesmo versículo que ele terminou a sua passagem. E o fim virá. E qualquer um, não importa quem, que chamar o nome do Senhor, será salvo. Eu quero usar como tópico nesse domingo à tarde, o último avivamento. O último avivamento. Eu vou pregar algumas coisas hoje que na verdade eu não tenho vontade de pregar. Eu não tenho desejo de pregar isso. Eu tenho me encontrado na inevitável posição nos últimos meses de Deus colocando coisas em meu coração que eu não queria entrar nelas. E eu sei que isso pode ser esquisito. Para vocês aqui, vocês podem dizer, irmão Swagger, eu não entendo ninguém que não queria fazer o que Deus desejasse que eles fizessem. Eu acho que, sendo um ser humano como eu sou, nós evitamos se envolver em controvérsias. E como evangelista, naturalmente, a gente deseja fazer coisas que façam que as pessoas amam a Ele e não deixar pessoas bravas com Ele. Mas devemos obedecer a Deus. Primeiro e mais importante. Então quero dizer algumas coisas hoje, eu quero ser diplomático o suficiente, mas eu sinto que elas precisam ser ditas. O último avivamento. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai, eu dependo totalmente, completamente do Senhor. E eu peço, me ajude a não venha interpor nada nessa mensagem que venha de um coração humano, mas que eu só fale de Jesus. Venha me ungir para pregar e venha ungir essas pessoas para escutar e receber tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo, e todos dizem amém e amém. Há mais ou menos 15 anos atrás, Deus me acordou bem cedo na madrugada. Eu estava com sono profundo, devia ser 2h30 da manhã. E eu senti a presença dele de maneira poderosa e fiquei deitado ali chorando, enquanto eu sentia o mover do Espírito Santo, o poder, a presença de Deus. E eu podia sentir em meu coração que Deus estava falando comigo, Ele estava tentando fazer com que eu entendesse algo. E eu sei que muitos de vocês que assistem pela televisão, vocês não entendem esse tipo de terminologia. Não é que nós escutamos vozes ou algo assim, é apenas que há uma inclinação em seu espírito que é tão forte. E quando você tenta andar com Deus constantemente, você aprende a, deixar aquela voz te levar. E eu levantei ali, fui até um quarto que é um quarto comum, mas eu uso como biblioteca para estudar e para orar.
E muitas vezes eu me levantava à noite e ia até ali, mas nessa noite eu posso te dizer que foi algo diferente, algo especial. Eu senti a presença de Deus de uma maneira tão forte que eu fiquei ali quase até amanhecer. E uma das vezes o poder, a Shekinah, a glória de Deus veio tão poderosa sobre o meu coração. Eu me lembro, e eu nunca vou esquecer aonde foi, eu parecia que estava afundando ali no chão. E foi como se o meu coração estivesse para explodir, era como se eu não pudesse fisicamente aguentar. Eu acho que se a presença de Deus estivesse ali por mais alguns instantes, eu acredito que eu ia ter morrido, eu não ia aguentar. E Deus falou essas coisas ao meu coração, algumas coisas eu não vou falar. Mas Ele me disse, se lembra isso, faz 15 anos atrás, Ele disse que eu vou derramar o meu espírito no mundo. E eu já comecei. E vai tocar milhões, assim como meu espírito vai começar a moveres no mundo. Ele me disse algumas coisas que Ele queria que eu fizesse. Em relação a esse mover do Espírito Santo, nós estávamos em mais de 600 rádios. E agora estamos em mais de 700 redes de televisão. E Ele me disse que o grande batismo do Espírito Santo ia ter que ser uma parte grande desse ministério específico e do mover dele no mundo inteiro. Não, nada vai tomar o lugar da salvação de almas. Isso vai sempre ser a coisa mais importante de todas. Mas que a habitação ou o enchimento do Espírito Santo na vida do crente não deve ser somente algo desconsiderado ou ignorado, porque aquilo seria o caminho pelo qual ele iria mover. Eu sei que um ano atrás, quando as pessoas começaram a vir mais e mais às cruzadas, buscando Deus constantemente, eu não conseguia encontrar uma direção e eu pensei, talvez Ele deseja que eu não coloque tanta ênfase nesse enchimento, batismo com o Espírito Santo, como eu fiz no passado. E eu cheguei a uma plataforma, Greenville, na Carolina do Sul, em uma cruzada ali, e preparei uma outra mensagem. E no momento que eu cheguei, me coloquei de pé, ali ao lado dos músicos, o Espírito de Deus veio sobre mim e Deus disse, você mudou a sua mensagem, a que você tem é sua, agora pregue a minha. E eu não desejo que você deixe de acreditar no Espírito Santo. Se alguma coisa abre a sua mente, porque esse derramar dos últimos dias vai ser um avivamento do Espírito Santo. Agora, por quase 2 décadas, o batismo no Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas, tem sido derramado dramaticamente como um rio que flui no mundo. Eu acho que a pessoa pode dizer, até sem exagerar, que milhões já receberam. É difícil de entrar em qualquer igreja, independente do seu nome ou denominação ou afiliação, independente do pastor ou do líder, que algumas vezes está totalmente contra o batismo do Espírito Santo, e ainda assim você vai encontrar indivíduos naquela congregação, onde quer que seja, que são cheios do Espírito. É transdenominacional. O que eu estou falando aqui nessa noite ou hoje não tem nada a ver com os batistas ou os católicos ou Assembleias de Deus ou Igreja de Deus ou quadrangular, metodista, presbiteriano ou episcopal. É transdenominacional.
transcende qualquer tipo de denominação, não tem nada a ver com denominações. O batismo no Espírito Santo é para todo crente, independente de onde aquele crente seja. Agora, no ano passado e tal, a gente tem testemunhado um pequeno declínio desse derramar do Espírito. Um homem, algum tempo atrás, um dos grandes homens de Deus, chegou para mim e perguntou: irmão Swagger, será que você realmente sente que antes de Jesus voltar no arrebatamento que nós estávamos falando ali naquela hora, que vai haver um outro grande mover de Deus no mundo? E é claro, eu não tenho a menor ideia de quando é que vai acontecer o arrebatamento. Para ser sincero com você, eu busco a Ele todo momento. Eu creio nisso. Mas se Jesus tardar, eu acredito que Deus falou isso ao meu coração, que o maior avivamento do Espírito Santo que a humanidade já conheceu, viu, experimentou ou testemunhou em toda a sua história está para acontecer. Eu acredito nisso. Eu acredito que esse avivamento vai ser tão grande que vai até mesmo fazer tremer o Kremlin. Eu não quero dizer que os ateus, os comunistas vão ser salvos, não me entenda mal, eu oro para que eles sejam. Mas eu quero dizer que milhões por trás da cortina de ferro que não têm a liberdade para adorar a Deus como eu e você temos, que uma multidão de milhares, de centenas de pessoas vão ser salvas e batizadas no Espírito Santo e fogo. Vai ser algo tão forte que os poderes comunistas que estão ali não vão poder fazer nada com esse acontecimento e não vão saber o que fazer. Eu acredito nisso. Eu acredito que o que está por vir vai causar igrejas que estão pegando fogo por Deus, pregadores que pregam a palavra. Eu acredito que pessoas, muitas pessoas vão fluir dentro dessas igrejas. Eu acredito que vai haver uma fome que vai infiltrar no coração e na vida de milhões de pessoas. Na medida que eles buscam a Deus, sabendo que as coisas desse mundo não podem satisfazer. Agora, se eu posso tipificar esse grande mover que eu sinto em meu espírito e acredito que vai acontecer, eu diria dessa maneira, mas antes eu quero dizer outra coisa. Ao mesmo tempo vai haver um grande desviar. Centenas de milhares, talvez até mesmo 1 milhão de pessoas vão buscar professores com coceira nos ouvidos. Eles vão dar as costas para a fé que uma vez foi entregue aos santos. Irão no caminho das trevas e vão perder a sua alma, perder o seu caminho, e vai ser como 2 rios, correndo um ao lado do outro e ainda assim em direções opostas. Mas um rio vai fluir com o poder de Deus, porque aqueles que têm fome vão ser satisfeitos. E eu acredito que o último grande avivamento, o grande mover carismático, como alguém pode chamar, voltando até a tipologia judaica, se você estuda essa Bíblia como eu estudo, você sabe que tudo que acontece é um cumprimento da velha ordem judaica de adoração há milhares de anos atrás que foram terminados. Mas ainda assim Deus traz o preenchimento e o cumprimento delas. Jesus morreu no mesmo tempo que a Páscoa estava sendo oferecida. O Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, a grande festa dos judeus que acontecia 50 dias depois da Páscoa.
Eu acredito que o grande último avivamento levou o corpo de Cristo ao santo lugar, aonde o candelabro de 7 hastes estava, a mesa de pães asmos, pães da festa, o altar de incenso que estava bem ali diante do Santo dos Santos. Eu acredito que milagrosamente que o corpo de Cristo, ele veio até aquele lugar glorioso e milhões entenderam que Deus era muito mais que somente o nome. Jesus era muito mais do que somente alguém na história. Eu acredito que o próximo que está por vir, se Jesus tardar, que vai ser o último, vai alcançar todo mundo. E eu acredito que vai levar a igreja, o corpo de Cristo, onde quer que eles estejam, ao Santo dos Santos, aonde a Arca da Aliança estava, e os querubins olhavam para baixo dentro do propiciatório, aonde o sangue tinha que ser aplicado uma vez por ano pelo sumo sacerdote. E somente o sumo sacerdote podia entrar ali porque o homem tinha pecado. Mas eu acredito que Deus, figurativamente, espiritualmente, estava abrindo. Ele já fez isso no Calvário, na verdade. Mas espiritualmente, Ele vai abrir aquele véu. E o corpo de Cristo vai entrar em uma caminhada mais profunda com Deus. Um lugar mais profundo em Deus. Pois Ele diz que nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito, não somente em alguns aqui e ali, e sobre os mais jovens, e até que a misericórdia esteja em nosso redor. Ele diz que eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Agora, o que estamos vendo hoje? O que eu falei basicamente vai levantar muita controvérsia. A maioria dos cristãos vão dizer glória a Deus. Nós estamos olhando hoje para o mover de Deus que está acontecendo no mundo inteiro. E eu levo isso muito a sério. A responsabilidade que Deus deu a esse ministro indigno. E eu posso dizer diante de Deus, Ele escuta toda a palavra que eu digo. Eu amo toda a igreja, não importa qual seja. Eu posso dizer diante de Deus, eu amo os batistas como eu amo as Assembleias de Deus. Eu amo as Assembleias de Deus como eu amo as metodistas. Eu amo os católicos como eu amo os presbiterianos. Eu não tenho favoritos em meu coração. Deus sabe que Ele escuta o que eu digo. Porque eu acredito que quando Deus olha para baixo, Ele não vê batistas ou católicos, ou metodistas, ou Assembleias de Deus, ou quadrangular, ou nazarenos. Mas eu acredito que Ele vê seus filhos que são comprados e lavados no sangue do Cordeiro. É isso que eu acredito que Ele vê. Eu acredito que Deus está de alguma forma, deixe-me pensar em uma terminologia aqui, cansado de hierarquia religiosa e estrutura denominacional. Não, eu não sou contra denominações, eu não estou dizendo que é errado fazer parte de uma denominação. Eu sou parte de uma, eu sou ordenado em uma igreja específica, eu amo. Mas quanto maior aquela hierarquia religiosa fica, na maioria das vezes, ao invés de adicionar algo no mover de Deus, ela atrapalha e tenta parar o fluir do Espírito Santo no mundo. Agora, Jesus disse em Mateus 13:33, é uma declaração simples. Ele fala de uma mulher e nessa ocasião, como foi em muitas outras,
Essa dita mulher se refere à pureza, à compaixão e amor, e aqui nesse capítulo 13, 33, fala do mal. E fala a respeito de como ela fermentou a massa. E toda a massa se tornou fermentada. Em outras palavras, esse fermento é a corrupção. E o que Jesus está dizendo aqui, Ele está dizendo que nos últimos dias, a maioria da religião organizada, isso não vai soar muito bem na verdade, mas é a verdade. A maioria da religião organizada, não que Deus esteja oposto a organizações, Ele não está. Então entenda o que eu digo. A maioria da religião organizada vai se corromper, vai ser corrompida pouco a pouco, na medida que Satanás começa a plantar muitas pessoas, vez após vez, até que ela fica fermentada, podre. Eu sei do que eu estou falando. De um modo geral, a estrutura religiosa denominacional nos Estados Unidos e no mundo está espiritualmente falida. E eu quero repetir. De modo geral, a estrutura religiosa denominacional nos Estados Unidos e no mundo em relação ao cristianismo está espiritualmente falida. Por que estão falidas? Muitas e várias razões. Não significa que não existem boas igrejas no meio deles, existem sim. Não existe que não existem bons pastores ali, não existem. Não significa que não existem muitas pessoas que são dedicadas ali, cristãos que são. Mas o que eu quero dizer, ainda que não seja recebido bem, aquilo que Deus está fazendo não está conectado a estruturas religiosas denominacionais. É um fluir do Espírito Santo. E não me importa quão grande a estrutura denominacional é, se ela nega o poder do Espírito Santo, Deus não vai usar, porque essa é a maneira que o Espírito Santo está se movendo no fluir do Espírito. Isso é algo duro, não é? Não significa que isso vai secar, vai morrer e ir embora, não vai, por favor me entenda. Mas eu estou falando do rio principal do mover do Espírito, o fluir do poder de Deus, e isso deixa as pessoas nervosas, porque quando você toca nas igrejas, então você se colocou num problema grande. Você está olhando para um que conhece. Mas veja bem, eu não estou tentando ser o mais popular. Deus não está tentando fazer um concurso para ser o mais popular na terra. Eu só tenho que dizer, assim diz o Senhor. É isso que eu tenho que fazer. É isso que Deus me chamou para fazer. Se todo católico no mundo ficar nervoso comigo, eu tenho que falar a verdade. Se todo batista ficar nervoso comigo, eu vou falar a verdade. Se todo pentecostal ficar nervoso comigo, eu tenho que falar a verdade. Se toda a igreja do mundo ficar nervosa comigo, eu tenho que falar a verdade. Não é da minha conta se você gosta de mim ou não. Eu quero que sim. Naturalmente sou humano. Eu me sinto bem quando você me abraça e diz eu te amo. Eu sou um ser humano. Eu respondo a isso. E me machuca quando alguém chega para mim e fala, eu queria que você morresse. Mas quando você olha para essa Bíblia, eu quero te fazer perguntas. Quantos concursos de popularidade Jeremias venceu? O que aconteceu com Isaías? O que aconteceu com os filhos de Israel? Daniel teria sido comido por leões se não fosse o poder de Deus. Pedro morreu em uma cruz, pendurado de cabeça para baixo.
você tira o sangue dessa Bíblia e você não tem mais nada. E veja bem, Satanás fica nervoso quando você atrapalha o seu negócio religioso, porque ele gosta de religiosidade. Satanás gosta. Ele quer que você que assiste pela televisão, você aqui, ele quer que você vá a igrejas onde há uma forma de piedade. Uma forma de piedade, que eles falam de Deus. Deus está em todo lugar, Jesus está sendo pregado, mas eles negam o poder disso. Esse é o tipo de igreja que Satanás quer que você vá. Eu posso fazer o seguinte: eu só vou falar as coisas que não vai perturbar a ninguém. E esse barco vai navegar mansamente. E todo mundo vai me amar. Ou eu posso ir além daquilo que eu quero e eu posso ver a sua alma. E como um pregador do Evangelho diante de Deus, com o rosto prostrado, chorando muito, eu posso pregar a verdade para você, independente do que custar, independente do preço. E aqui está a verdade, eu tenho que pregar para você. Se você está indo para uma igreja é muito importante. É muito importante aonde você vai à igreja. A pregação que você escuta. O ministério que você faz parte. A igreja que você coloca seus filhinhos nela. Aquilo que você observa, se você está indo ali só porque os seus avós e os seus pais foram ali, você está em apuros. Veja, esse é o caminho de menor resistência. Porque se você está indo a uma igreja que não é cheia do Espírito Santo, não escute. Você não vai escutar isso sendo pregado muito. Você não vai escutar porque isso não soa bem, as pessoas ficam nervosas. Os pregadores escrevem para mim, eu sei, eu já respondi a mais pastores e padres nos últimos meses que já respondi em toda a minha vida. Eles não gostam, mas eu tenho que te dizer a verdade, porque um dia Deus Todo-Poderoso vai dizer Jimmy Swaggart, e eu tenho que chegar diante dele, e ele vai julgar o que eu preguei, e julgar o que eu disse às pessoas, e julgar o que eu preguei para você, e julgar o que eu te disse na televisão. Ele vai julgar toda palavra que eu disse. E porque eu sei que vai causar controvérsia, alguns de vocês vão ficar nervosos. Alguns de vocês vão escrever para mim e falar, nunca mais vamos te mandar nenhum dólar. Agora você ri, mas se coloca em minha situação. Eu tenho que ter 300 mil dólares por dia. Por dia, todos os dias, não só 2, 3 dias por semana, mas todos os dias. E quando eu vou pregar algo, Satanás diz, você vai perder algum do seu suporte, quando você disser isso. Uma mulher me escreveu outro dia e disse, como é que você, em nome de tudo que é santo, pode se assentar num piano e cantar uma música que vai me fazer chorar e depois pregar uma mensagem que vai me deixar tão nervosa que eu quero te matar? Veja bem, eu não estou preocupado com que tipo de carro você dirige, não me importa. Eu não estou nem aí, não me importa se os seus sapatos são de marca ou se não tem marca nenhuma. Nada disso não importa. Não me importa. Mas eu estou preocupado em que você acredita, e eu estou preocupado com o que está em sua alma e o que está em seu coração.
Agora, se você está indo para uma igreja, não importa quão bonitas são as janelas, as portas, ou quão pequena a igreja é, e se o poder de Deus não está naquela igreja, e se o Espírito Santo não está naquela igreja, e se a glória de Deus não está naquela igreja, saia dessa igreja e encontre uma onde Jesus é pregado e aonde a glória de Deus é verdadeira e o Espírito Santo faz o que quer e as vidas são transformadas e as almas são curadas e as pessoas são transformadas e os crentes são cheios do Espírito Santo. Agora, essa é a coisa mais importante que alguns cristãos nunca escutaram na vida inteira. Bem, mas onde é que eu tenho que ir? Eu não sei, peça a Deus. Já pensou nisso? Pergunta a Ele. Agora eu quero te alertar. Quando você começar a ter tudo que Deus tem, não vai ser um mar de rosas, não. Eu só quero te alertar. Eu só quero te alertar. Todo o inferno vai vir atrás de você. Um irmão chegou até mim há um tempo atrás e disse: Jimmy Swaggart, ele é um dos mais conhecidos, mais famosos dos jogadores do mundo. Naquele ano, já faz algum tempo. E ele disse: quando eu estava mascando meu tabaco, contando piadas sujas, bebendo minha cachaça e fumando minha maconha, eu era bem-vindo em minha igreja e até mesmo ensinei na escola de domingo, e eles batiam nas minhas costas e falavam que eu era o maior. Mas ele disse que nos últimos meses Jesus Cristo salvou a minha alma, me encheu com o Espírito Santo e até eu oro em línguas hoje. Eu me apaixonei pela minha Bíblia, eu parei de beber, eu parei de fumar maconha, eu parei de xingar, eu sou fiel à minha esposa e minha família, eu amo a Jesus Cristo como nunca amei antes. E sabe de uma coisa? Eles me mandaram sair da igreja. Nós não queremos você. Não queremos você. Eu estou falando de um ritual? Não. Eu estou falando de alguma religião desconhecida? Não. Eu estou falando daqueles que elevam a religião. Eles têm igrejas em cada esquina, mas eles negam o poder de Deus. Um pregador me disse outro dia: Jimmy Swaggart, se eu receber o Espírito Santo, eu sei que é verdadeiro, ia satisfazer o meu coração, já estudei, está na Bíblia, eu sei que é verdade, eu sei que eu tenho que ter, mas se eu receber, eles vão mandar embora da igreja que eu estou e vou perder minha pensão. Temos alguns pregadores que precisam ser mandados embora das igrejas, perder a pensão e começar a pegar fogo por Deus. Deus me ajude. Muito bem. Agora, veja bem, o diabo tenta caricaturar o derramar do Espírito Santo. Ele caracteriza das maneiras mais ridículas e absurdas, mais loucas que o inferno pode tentar caracterizar. E alguns pentecostais ajudaram a ele. Eu estou certo ou não? Estou certo. Mas independente do diabo ter crescido, eu não estou falando algo ruim, eu estou promovendo uma certa igreja, eu estou falando do mover do Espírito, que é o mais importante. Eu quero que você entenda, se a igreja que você vai é uma presbiteriana e é cheia do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Mas tem crescido literalmente aos trancos e barrancos. Por quê? Já invadiu o mundo inteiro. E por quê? Eu te digo por quê. Porque como o homem me disse outro dia, ele disse: sabe, eu cheguei ao ponto, irmão Swaggart,
Ele disse: eu amo o Senhor, mas olha, onde eu ia para a igreja, não tinha nada ali, nada. O prédio era grande, sabe, tinha muita atividade. Está me entendendo? Agora você está entendendo, não é? Muita atividade, sabe? Comitês aqui, reuniões aqui, aquele grupo, esse grupo, isso acontecendo, aquele vindo, aquele sentando, aquele se levantando, muita atividade. Mas minha alma estava vazia. E ele disse, eu pensei: Jesus, se isso é tudo, se viver para você é somente ir para a igreja no domingo de manhã, entrar nessas portas, sentar ali e dormir enquanto o pastor está pregando, e eu vou para casa e eu ligo a televisão e esse é o meu domingo, então ele disse: eu desisto e eu não vou voltar para lá. Eu vou me prostrar, e se há alguma outra coisa que realmente vai te fazer verdadeira em meu coração, eu quero. E ele disse: Jimmy Swaggart, Jesus Cristo me batizou com o Espírito Santo. Aí está a sua resposta, aí está a sua resposta. Milhões estavam sedentos, estavam famintos por águas vivas. Muito bem. Agora, aqueles que estão nos assistindo na televisão, se vocês estão comigo ainda, vamos olhar para o mover pentecostal, que ele tem problemas também. É chamado de carismático, cheio de evangelho. Não é problema de Deus, isso são problemas nossos. Não há nada de errado com o que Deus está fazendo, o erro está nas pessoas. Isso não vai soar muito bem. Eu estava num quarto de hotel algum tempo atrás, mudando o canal da televisão, e apareceu uma propaganda para um culto ali na TV. Era uma igreja pentecostal ou avivada, nome que você quiser. E eles estavam fazendo uma propaganda. Esse cantor de sertanejo que eu conhecia, a glória, aleluia, apenas seja salvo pelo sangue do Cordeiro. Mas como pregador do Evangelho, eu tenho obrigação com você e com seus filhos, de estar de trás desse púlpito, se você gosta ou não. Pregadores, me escutem. Seja homem para se colocar de pé ali, não somente em favor de algumas coisas, mas seja contra algumas coisas. O que está errado com os cristãos que aceitam todo tipo de coisa, enquanto existem 10 milhões de alcoólatras nesse país e 7,5 milhões de pessoas com problemas com bebida? Então, pregadores, escute na televisão, vá atrás do púlpito e diga que beber é socialmente errado. Nós não devemos fazer isso, que nós estamos salvos e somos exemplos de retidão. E muitos pregadores não fazem isso. Hollywood, eu não estou falando da cidade Hollywood, eu estou falando do espírito de Hollywood. Está cada vez mais sujo, mais podre, mais horroroso. E a maioria das nossas pessoas pentecostais, eu vou te dizer, eu digo a maioria, mas eu vou deixar isso com Deus, mas muito das pessoas que vão para igrejas pentecostais, a maioria deles vão ao cinema. É podre, está sujo, sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por que os nossos filhos estão indo embora e escutando o pior tipo de sujeira? Você sabe por que eles estão indo embora? Sabe por que as nossas filhas estão com problemas? Nossos filhos estão com doenças sexualmente transmissíveis. Nossas filhas estão ficando grávidas. Nossos filhos estão fumando vários tipos de maconha. Sabe por quê? Porque eles aprendem com Hollywood. Por favor, pregadores, cheguem de trás do púlpito e digam para as pessoas: essa sujeira está errada, fique fora desses lugares.
Você pode soar até mesmo como se fosse alguém antiquado, mas, por favor, pregador, eles, ainda que digam que você pertence a uma outra era, não me importa. Eu sou um filho de Deus, eu prego o evangelho, eu acredito em algo verdadeiro. Hoje em dia, muitos pregadores pentecostais não acreditam em nada. E eu quero te dizer mais uma coisa enquanto eu estou falando disso. Não há ninguém que acredita nos dons do Espírito mais do que eu. A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, dom da fé, operação de milagres, dom de cura, profecia, línguas, interpretação de línguas. Mas quando nós deixamos de lado a pregação da Bíblia para mostrar algum tipo de filme domingo à noite, ou os dons do Espírito, e deixamos de pregar, nós perdemos o caminho. A pregação do Evangelho ainda é o maior poder que a humanidade já testemunhou, experimentou, quando ele é pregado debaixo do poder do Deus Todo-Poderoso. Um homem me escreveu outro dia, ele disse: irmão Swagger, eu estou falando a respeito de um pregador pentecostal, não estou falando de outro. Ele diz: tudo que eles estão mostrando agora é filme, noite após noite após noite. Não há nada de errado com isso, mas ele diz que é constantemente. Eles não pregam mais. Eu glorifico a Deus quando eu vejo um pregador batista pregando. E eu mudo de canal e eu vejo um que parece que é Hollywood, supostamente é pentecostal, na televisão. É uma abominação diante dos olhos de Deus. A mensagem pentecostal é a mensagem mais forte do mundo, mas ela tem enfraquecido e ela tem sido destruída com aquilo que Satanás tem fermentado nela. Quando a minha família veio ao grande mover pentecostal, meus pais eram meio que como alguns de vocês. Eles não entendiam o balançar das mãos, eles não entendiam as pessoas orando ao mesmo tempo, eles não entendiam todo mundo levantando as mãos. Minha mãe pensou que eles não batiam bem da cabeça. Mas eles sabiam que eles eram salvos, gloriosamente salvos, mas eles não sabiam nada a respeito desse negócio do Espírito Santo. A minha avó foi a primeira a recebê-lo. Mas sabe, Deus tem um tempo conosco porque somos muito orgulhosos. Sabia disso? A maioria de nós somos muito orgulhosos. Isso que está errado com a maioria do mundo denominacional. E é por isso que Deus não se move, porque eles são muito orgulhosos. E nós pentecostais estamos ficando da mesma maneira. Deus batizou a minha avó e a maioria de vocês ficaram nervosos agora, a não ser alguns. Olhando para mim com o olho arregalado. Mas eu amo vocês do mesmo jeito. Você está sentado aí pensando, ele está falando da minha igreja. É mesmo, viu? O orgulho é o problema, não Deus. E eu não vou tomar o tempo inteiro para falar da dificuldade, dos rudimentos, mas é um problema que ele tem conosco, é o orgulho, 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 orgulho. Deus batizou a minha avó em uma igreja de Deus, num acampamento. Caiu de costas ali em uma árvore de amora, a mais ou menos uma hora da tarde, cheia do Espírito Santo, orando em outras línguas que o Espírito Santo capacitou ela. E você tem que conhecer a minha avó. Ela era uma mulher muito dura. Se você tivesse visto ela, você pensava que tinha visto a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth podia ter tomado algumas classes com a minha avó. E você nunca imaginava a minha avó ali de costas, debaixo de uma amoreira, fora da igreja, a 1h da tarde, sabe, falando em outras línguas, com as mãos levantadas, cheia do Espírito. E foi aí que eu perdi a maioria de vocês. Você diz: Jimmy Swagger, eu quero da maneira em que tudo esteja em ordem.
Você já notou que um cemitério está em ordem? E ali ninguém chateia ninguém naquele lugar? E a minha avó, eu nunca vi em minha vida, mas ela literalmente se achava uma rainha. Olha, ela chegava a limpar a casa com a roupa de sair. Todo o cabelo no lugar. Quando ela ficava de pé, a coluna ficava reta. Se ela fosse um homem, ela ia ser o Black Jack Pershing. Mas, irmão, quando Jesus encheu ela do Espírito Santo, ela se esvaziou do orgulho, ele encheu ela com o Espírito. Glória. Aleluia. Eu estou tentando te dizer do que eu estou falando, eu tenho uma dificuldade de tentar te dizer. Eu estou tentando fazer com que você entenda que não é uma denominação, não é uma igreja específica, não é um pregador específico, mas essa experiência com o Espírito Santo vem de Deus e é para todo crente, para a Assembleia de Deus, é para o batista, para o metodista, para os presbiterianos, para os católicos, para todo indivíduo. E quando você entrar nesse rio, você nunca mais será o mesmo. Nunca! É difícil explicar, é muito difícil explicar. Ela voltou e era uma mulher completamente, com certeza, ela voltou fanática. Meu amigo, meu pai era filho dela. E ela disse: você precisa do Espírito Santo, você não sabe o que você está perdendo, é a melhor coisa do mundo, isso vai revolucionar a sua vida. Isso me deixou de cabeça para baixo, na verdade de cabeça para cima. Ela disse: eu amo a Jesus, e minha mãe e meu pai ficaram tão nervosos com ela, que eles não queriam que eu fosse na casa dela mais. O meu pai disse: ela ficou doida, ela perdeu a cabeça. Eu tinha 8 anos de idade. E eu ia até ali. Com 8 anos de idade, eu me assentava no chão, como se fosse, sabe, eu dobrava minhas pernas assim. Eu aborrecia minha avó, eu chamava ela de Nani, eu aborrecia ela até ela me dizer, e eu queria que ela falasse comigo como é que Jesus Cristo encheu ela com o Espírito Santo. Debaixo daquela moreira, 1h da tarde, ela começava a orar em outra língua. Sabe o que eu queria? Sabe por que eu ia ali 3 vezes no dia? Dia após dia, e pedia para ela me falar a mesma coisa, vez após vez, e nunca ficava velho, porque eu sabia que quando ela chegava àquela parte, aonde Jesus, a 1h da tarde, encheu ela com o Espírito Santo, o poder de Deus fluía através dela e vinha até mim. É disso que você precisa, pregador. É disso que você precisa, padre. É disso que você precisa, diácono. É disso que você precisa, professor. É disso que você precisa, evangelista. E eu me preparava para aquilo. E todas as vezes que ela chegava naquela parte, ela levantava as mãos e começava a orar em língua. Então fluía sobre mim. E o meu pai uma manhã me pegou e disse: se você voltar ali, menino, eu vou te bater. Eu desobedeci ele, eu não tenho orgulho disso, mas eu desobedeci. No momento que ele saía, eu saía correndo para lá. Mas Deus tem uma maneira de te pegar. Alguns de vocês estão assistindo essa televisão faz meses. Você começou dizendo: eu estou doido. Você começou dizendo: eu estou perdendo a cabeça. E agora você começou a gostar. E agora você só tem a mente um pouco fraca, mas depois de um tempo você vai chegando perto. E se você continuar aqui, você vai escorregar aqui para dentro. Glória, 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 glória. Deus tem uma maneira de chegar até você. Deus finalmente chegou ao meu pai e à minha mãe. E eu tenho que te dizer isso, eu tenho que falar algo a respeito da minha mãe. A minha mãe já tinha se gabado. Ela tinha se gabado e falou: ninguém nunca vai me ver balançar as minhas mãos. Quer dizer, ela tinha explicitamente, enfaticamente, dogmaticamente, verbalmente, vulgarmente feito essa declaração. Muito cuidado com o que você diz a Deus que não vai fazer.
Minha mãe tinha feito essa declaração, ela tinha visto um dos nossos evangelistas dançando no Espírito, como alguns que estavam dançando aqui na frente, nessa tarde. Ela falou assim: eu nunca vou fazer isso. Isso é um absurdo. Isso é tolice. E a minha mãe falava assim: isso é a coisa mais horrível que eu já... Agora você diz: Jimmy Swaggart, é por isso que eu não gosto de tudo isso. O que eu estou falando não tem nada a ver com o Espírito Santo, nada. Mas quando você diz a Deus que você não vai fazer, você está prestes a escrever o último capítulo nesse livro. Em uma manhã, 1943, meus pais foram para uma reunião de oração e começaram a ficar famintos. Quando você fica faminto pelo Espírito Santo, não há nada mais que pode satisfazer. Quando você fica faminto por águas vivas, nada mais pode satisfazer. Nada mais. E eu era um garotinho, eu estava brincando com o Jerry Lewis, ele era o meu primo, e nós estávamos brincando naquela manhã. E mais outros 3 garotinhos conosco, que era mais ou menos 10 da manhã. Nós estávamos a mais ou menos 2, 3 quarteirões de distância e de repente escutamos alguém gritar. E eu tenho um pouco de vergonha disso, vou ser sincero com você. Eu tenho um pouco de vergonha, mas eu tenho que contar a verdade, aconteceu. E eu me lembro de um outro garotinho chamado Mac, que ficou na minha mente, eu nunca vou esquecer. Momento por momento, parece que é em câmera lenta, e eu nunca vou esquecer. E o Mac, o nome dele era Mac Stone. O Mac disse: aconteceu um acidente perto da igreja. Jerry Lee disse: vamos correr e ver o que aconteceu. E eu fiquei de pé ali, comecei a tremer todinho, e eu tinha 8 anos de idade. E eu virei pro Jerry Lee, pro Mac, e disse: não vá, não precisa de ir, eles vão nos arrastar de volta para cá. Eu não queria ir, eu não queria que eles soubessem que quem estava gritando era a minha mãe, eu sabia que era ela. Glória! Glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu sabia que era a mamãe. Eu não sabia o que tinha acontecido, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não entendia, eu não sabia o que é que estava acontecendo exatamente, mas eu sabia que era minha mãe e aquele grito era inconfundível. E eu descobri o que aconteceu. Veja bem, eu sei, sabe, que a gente às vezes é seco, morto, litúrgico e formalístico, essa religião que a gente faz parte. Você não pode entender como você pode se alegrar tanto. Eu não preciso de drogas, eu não preciso de álcool. Existe uma alegria que flui em nosso coração. Mamãe, naquela manhã, o irmão J.M. Casey era o evangelista. Em 1943, ele pegou o seu acordeão e começou a tocar Glória a Deus quando a manhã chegar. E o poder de Deus caiu. Já escutou essa declaração? O poder caiu. A mãe do Jerry Lewis estava, hoje ela já está na glória, mas ela já tinha saído dos altares e estava voltando. O poder de Deus veio sobre aquela pequena igreja e ali no corredor, Deus alcançou ela e ela começou a orar em outras línguas, na medida que o Espírito de Deus dava a capacidade. Nick Gilly, toda vez que ele ligava a televisão, e olha, ele é o meu primo e você vê ele cantando, ele é um superstar na música sertaneja americana, mas a mãe dele é cheia do Espírito Santo que você nunca conheceu outra igual. Ela tem 85 anos de idade e ainda pega fogo por Deus, ainda está alerta, brilhando e servindo Jesus. Eu quero dizer isso. Naquela manhã em 1943, ela estava ajoelhada no cantinho e o poder de Deus veio sobre ela e ela orou em outras línguas e nunca mais parou. A minha mãe, aquela que tanto se gabou, fez o sapatinho de fogo. A versão cheia do Espírito Santo. Obrigado.
Ela começou a correr naquela igreja, ela fez a dancinha pra cá e pra lá. Glória! Eu nunca vi ela fazer de novo. Eles me falaram a respeito daquilo, então ela se ajoelhou diante do altar e começou a orar em línguas. E eu vou terminar a mensagem agora. Quando o pai dela estava morrendo, ele tinha 86 anos de idade. Vovô. Toda a família se juntou naquele lugar. E a minha mãe orou para o pai dela por anos. E ele, na verdade, não ia conseguir. E ele perguntou a ela, disse: irmã, ore por mim. É o que ele sempre chamava ela. Ela era mais jovem ali. Então ela colocou a mão na cabeça dele e começou a orar por ele. Em alguns segundos E ele disse: eu posso ver anjos subindo e descendo na escada dos céus. E ele morreu cantando Amazing Grace. Que maravilha é essa graça que me salvou. Eu temo que eu não tenha feito da maneira certa, mas eu tentei te dizer: o Espírito Santo é o caminho. Jesus é o batizador com o Espírito Santo. Abaixe a cabeça, por favor. Pai Celestial, eu estou pedindo para que o Senhor se mova nesse lugar hoje, de uma maneira que vai ancorar os seus filhos. Oh Deus, oh Deus, nos ajude, meu Deus. Assim como caiu na casa de Cornélio, há 2000 anos atrás, eu estou pedindo desse poder do Espírito Santo, caia nesse lugar hoje. Suas cabeças estão baixas, seus olhos estão fechados, me escutem com cuidado. Quantos aqui dizem Jimmy Swaggart? Eu sei que eu estou salvo, eu não tenho dúvidas disso. Mas eu ainda não fui batizado com o Espírito Santo. Você pode orar por mim? Eu quero ver as suas mãos. Eu não vou te envergonhar, prometo isso. Eu não vou te envergonhar. Levante a sua mão aqui nesse lugar. Muito obrigado. Agora eu quero que todos se coloquem de pé, por favor. Por favor, se coloque de pé. Eu vou pedir todos vocês, desde lá de cima até lá atrás, aqui na frente, aqui no meio, ali dos lados também, onde quer que você esteja. Se você levantou as mãos e você está sinceramente faminto para ser cheio do Espírito Santo, eu quero que você venha, eu quero que você se coloque de pé aqui. Irmão Bira, o irmão Og, e os irmãos vão ajudar você. E nós queremos que você fique lado a lado com as pessoas. Venha nesse momento enquanto eles cantam. É isso mesmo, obrigado. Fique de pé nessas linhas ali, por favor. É isso mesmo, muito obrigado. Adore a Ele, permita que Ele flua em você, adore. Façam filas aqui na frente, por favor, irmão Bill, irmão Og, quem quer que esteja ali. Venha, faça com que eles venham aqui para frente. Glória a Deus. Há um rio.
Cante outra vez, toma. Vem um som do céu. There came a sound from heaven as a mighty rushing as a wind. mighty rushing wind. Filled the house where they were sitting. It filled the house where they were sitting, And it gave them peace within. and it gave them peace within. The prophet gave the promise. The prophet gave the promise. The Spirit shall descend. The Spirit shall descend, And from your innermost being, and from your innermost being, a river with no end. a river with no end. Agora eu entendo que as pessoas estão enfileiradas até lá atrás nas fileiras, a frente já está cheia. Mas escute com cuidado o que eu tenho a dizer. Existem centenas de pessoas que vieram receber o batismo com o Espírito Santo. Eu preciso que todas as pessoas que vieram, uma pessoa cheia do Espírito Santo, não importa qual é a sua igreja, você só precisa ser cheio do Espírito Santo. Venha ficar de trás de todas essas pessoas. Eu não quero que você coloque as mãos neles ainda. Eu vou precisar de mais ou menos 200 pessoas. Eu preciso que você venha aqui dos lados, venha lá de cima, venha aqui na frente primeiro, para que outros possam vir atrás de você. Vai ficar bem cheio, mas o Espírito Santo não vai se importar. Se você não quiser que perturbe você, então venha, vamos fazer da maneira que Deus me pediu para fazer. Nós precisamos de você. Precisamos de você. Venha ficar por detrás das pessoas, mas não imponha as mãos neles ainda, por favor. E enquanto você vem, venha orando, venha meditando, pensando em Jesus. Enquanto eles vêm, cante mais uma vez, Tomás, por favor. Won't you come to these waters? come to these waters. For There is a vast supply. is a vast supply. Thank you, Jesus. Oh, There is a river. There is a river. There is a river that never shall run dry. Sing the chorus just one more time, Tom. One more time as God's Spirit moves over this place. that flows from deep within, and there is a
Agora eu quero que vocês olhem para o irmão Swagger, por favor, todos vocês. Eu quero que a sua mente, o seu subconsciente continue em Jesus, mas eu quero que você preste bastante atenção aqui nos corredores. Na hora que eu mencionei para você, no começo dessa mensagem, que Deus falou ao meu coração, Ele me disse para fazer isso em toda a cruzada. E Ele me disse que em algumas reuniões nós veríamos até mesmo 1000 pessoas batizadas instantaneamente com o Espírito Santo e fogo. E eu ainda não vi isso. Eu ainda não vi. Nós já vimos 500, 600, mas nunca vimos 1000. Mas eu estou acreditando que vamos. E encher meu coração de alegria se fosse aqui. Se esse fosse o lugar que isso ia começar. Agora escute com cuidado. Vocês vieram até aqui hoje para receber o dom do Espírito Santo. É por isso que você está aqui. Você não veio aqui para esperar ou para implorar. Não, essas coisas são boas. Eu espero todos os dias do Senhor. Mas se você vai receber um presente, você não pode merecer um presente, porque assim já não é um presente. Então, o enchimento com o Espírito Santo é um dom de Deus para os filhos dele. E o Espírito Santo é o maior presente que Deus pode dar para os seus filhos. A salvação é o maior presente que Ele tem para o mundo. O Espírito Santo é o maior presente para os filhos dele. Muito bem agora. Nós ensinamos, pregamos e acreditamos, de acordo com a Bíblia, que todo recipiente do Espírito Santo, sem exceção, fala em outras línguas, como o Espírito de Deus os dá capacidade, no momento que eles são cheios. Nós acreditamos nisso, sem exceção. Nós acreditamos que orar em outras línguas é a evidência inicial. Existem outras, mas é a evidência inicial que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Por que as línguas, irmão Swagger? Bem, primeiramente eu não sou Deus. Ele faz o que Ele deseja fazer. E eu aceito o que Ele faz todas as coisas muito bem. Agora, o que eu preciso fazer para ser cheio? Na verdade, você só tem que fazer uma coisa, só uma coisa. E você precisa estar salvo. Você pode ter problemas com temperamento, com ciúmes. Alguns de vocês têm problemas com cigarros. E você pode dizer, irmão Swagger, será que Jesus pode me batizar no Espírito Santo? Ele é quem batiza. Apesar desses problemas na minha vida, Ele vai sim. Ele vai sim. Permita que Ele te encha. E depois permita que o Espírito Santo te ajude a vencer esses problemas. É para isso que Ele está aqui. Agora, você não me entenda mal, nós não estamos tolerando o uso de qualquer tipo de tabaco, algo assim, mas eu estou te dizendo, o Espírito Santo, uma das coisas que Ele vem para a sua vida é para te ajudar. Para te ajudar a vencer essas coisas. Então, não olhe para mim de uma maneira esquisita quando eu digo que alguns cristãos ainda têm problemas com ciúme, orgulho ou qualquer outra coisa. Eu vou ser sincero com você. Depois que você é cheio, o Espírito Santo ainda vai demorar um pouco para levar vocês aonde vocês têm que estar. Estou sendo sincero aqui. Em terceiro lugar, só existe 2 coisas que podem te parar de ser cheio do Espírito. Somente 2. A primeira é a falta de fé. Eu não vou falar muito disso porque ainda que existem muitas coisas a respeito do Espírito Santo que você não entende, eu acho que vocês são crentes, senão vocês não estariam aqui. Vocês estão entendendo o que eu digo? Você pode não entender tudo sobre o Espírito, você tem muitas perguntas e você até mesmo acredita em algumas coisas que são erradas, mas você ainda é um crente. Então nós vamos deixar esse de lado. O segundo, que é o problema, esse é o grande problema, faz com que muitas pessoas não recebam o Espírito Santo. E é isso, é a falta de entrega. O que é que você quer dizer com isso? Você quer dizer que eu tenho que fazer algum tipo de ginástica, exercício? Não, não tem nada a ver com isso, é outra coisa. Vou tentar explicar. Em alguns momentos eu vou pedir para que eles imponham as mãos sobre você.
Agora se lembre, você não pode bater neles até eles receberem ou balançar eles até eles receberem. Eu sei que você sabe disso, mas eu disse isso para o benefício deles. Eu já estou vivendo para Deus por quase toda a minha vida e ainda assim eu não gosto que pessoas me agarrem e me balancem. E eles não vão gostar também. Trate-os com dignidade e respeito. Você não tem que atrapalhar o penteado das mulheres. Coloque a mão no ombro dela. Você não pode enchê-la de qualquer maneira, ou ele, só Jesus é que pode encher as pessoas com o Espírito Santo. E quando eu pedir essas pessoas para impor as mãos sobre você, eu quero que você imponha as mãos neles, orando em língua, você mesmo. Em segundo lugar, eu vou te pedir naquela hora para levantar as mãos, que é um sinal de submissão para com Deus. De alguma maneira faz aquele orgulho ir embora. Quando uma pessoa levanta as mãos, as escrituras nos dizem, levante suas mãos sem ira. Isso meio que derrete o nosso orgulho e você está praticamente dizendo, Jesus, eu não posso fazer nada. Eu preciso do Senhor. Me ajude. E não comece a implorar a Deus em inglês ou qualquer outra língua que você conhece. Porque naquele momento, se você acreditar dentro de você, veja bem, Ele quer te encher. Você vai sentir ou escutar ou ter um sentimento, chame do que quiser. Palavras ou frases ou, sabe, algo que não é inglês, mas uma outra língua que você vai aprender. Isso vai ser o Espírito Santo te dando a capacidade. Eu quero te dizer algo que vai te chocar. Um irmão tinha buscado o Espírito Santo por anos e ele nunca se entregava, ele nunca era cheio até esse dia. Então ele jejuou por alguns dias, sem comida nenhuma. E ele disse, Senhor, eu vou tentar mais uma vez. E se eu não conseguir, eu vou desistir. Eu não vou mais pedir, eu já pedi faz 10 anos. Sabe, toda a minha família já foi cheia e essa é a última vez. E como sempre acontecia, chegou na noite da vitória dele, ele estava tão seco como areia. Não havia nada ali. E ele sentou ali no altar e ele estava decepcionado e se ele dissesse amém, era um amém bem fraco. Você já esteve ali, eu também. E ele escutou um homem ao lado dele adorando em línguas. Ele ficou escutando ele por um momento e ele disse, sabe que por que é que eu não posso fazer isso? E vendo aquele irmão, ele começou a orar. Nunca sentiu nada, apenas sentou ali. Depois de alguns momentos, ele parou de falar igual o irmão estava falando, mas não era bem como o irmão falava. E uma mulher chegou para ele, ela estava chorando, ela disse, Jesus encheu você? E ele disse, não. E ela disse, eu te escutei. E ele disse, eu sei, mas eu estava falando, imitando ele. E ela disse, você me conhece, não é? E ele disse, sim. Ela disse, eu fiquei anos na China, isso era antes da China ficar comunista. E ela disse, você estava falando chinês, eu posso te falar as palavras que você estava falando e como você estava adorando Jesus em outras línguas. Glória. No momento, você vai sentir, comece a falar. Você fala, começa a falar, você pode pensar, Deus vai me colocar num transe. Não, não é isso. Ele vai pegar minha língua e me forçar a falar, Ele nunca vai fazer isso. Ele vai te dar a capacidade e você é quem fala. Todas as vezes que você lê na Bíblia, diz que as pessoas falavam, não Deus. Ele é quem capacita, você é quem fala. Você diz, isso é simples, não pense que é fácil. Jesus teve que vir do céu, viver uma vida perfeita sem pecado, ir para o Calvário, morreu e ressuscitou dentre os mortos, e aquele véu no templo se rasgou, para que você pudesse vir e beber da água da vida. Então não é algo simples. Agora você está pronto? É seu. Ele disse, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Você pode falar em línguas por um momento, você pode falar a noite inteira. Você vai ser cheio do mesmo jeito. Abaixa a sua cabeça e levanta suas mãos, por favor. Pai Celestial, no santo nome de Jesus, eu estou pedindo para que o Espírito Santo venha cair hoje como caiu
na casa de Cornélio. Eu estou pedindo para que o Senhor venha no coração e na vida de todo crente. Eu estou pedindo, Jesus, que você venha encher todo homem, toda mulher, toda menina, todo menino. Eu estou te pedindo aqui nesse ginásio em Hampton, na Virgínia, que o rio de Deus venha fluir como uma avalanche, como uma cachoeira em todo esse lugar. E venha encher toda pessoa aqui com o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Batizador com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Imponha as mãos sobre eles agora, em nome de Jesus.